O nascimento de Hollywood. A verdade é que não podemos começar a falar sobre Hollywood sem falar sobre Thomas Edison. Edison realizou mais de 1000 patentes. Entre elas, registrou a patente da criação de filmes e na tecnologia empregada nas salas de cinema. Ele convenceu outros detentores de patentes a criar uma empresa chamada Motion Picture Patent Company. Essa empresa controlava as patentes de câmera de cinema, produções de rolo de filme, os estúdios que faziam esses filmes e os seus projetores. A empresa tinha práticas controversas, chegando ao ponto de contratar a máfia para fiscalizar qualquer pessoa que lucrava com filmes sem o consenso de Edison. Nos Estados Unidos, quem gostaria de lucrar com cinema de alguma forma teria que se submeter a Thomas Edison e, consequentemente, a sua empresa, MPPC. Em 1902, os homens de Edison subornaram o dono de um teatro em Londres para que assim pudessem, de forma ilegal, uma cópia do filme A Trip to the Moon, A Viagem à Lua, do diretor George Mills. Tendo essa cópia em mãos, Edison fez centenas de outras cópias do filme para revender sem o consentimento de seu criador. Enquanto a empresa de Thomas Edison lucrava sem parar com a distribuição do filme nos Estados Unidos, Mills foi à falência. Tendo conhecimento de todos esses fatos, muitos da indústria do cinema, conhecidos como independentes, escolheram fugir da empresa de Thomas Edison, da máfia contratada por ele e da enorme burocracia que pairava no momento. O estado escolhido para se recriarem foi na Califórnia, especificamente na cidade de Los Angeles. Alguns dos primeiros estúdios da então Hollywoodland abriram por volta de 1915. A terra era barata e a mão de obra abundante. Hollywoodland nasceu de um desejo de evitar as reclamações intelectuais de propriedade de Thomas Edison e de sua empresa, e rapidamente se tornou a capital mundial da indústria cinematográfica. Sem essa fuga, a indústria do cinema como conhecemos hoje nunca teria existido. O líder dessa fuga, para que pudessem reconstruir suas vidas e serem profissionais do cinema independentes, foi H.J. Whitley. Whitley também foi responsável por fundar, em 1923, o hoje mundialmente conhecido letreiro Hollywood, que na então era Hollywoodland. O nome Hollywood é inspirado no nome de uma fazenda que pertencia a uma família que vivia na região na época. Whitley decidiu adicionar as 4 letras L-A-N-D, formando Hollywoodland, porque no primeiro momento a disposição do nome e do letreiro serviu como propaganda para divulgar um novo loteamento residencial em Los Angeles. Mas o letreiro não era para ser permanente, e sim ficar por apenas 18 meses. Mas com a expansão em grande escala do cinema e sua aparição em diversos filmes, a prefeitura decidiu mantê-lo. As letras que formavam Land foram removidas em 1949, mas antes, em 1939, o letreiro ficou abandonado e se deteriorou. Fugindo de uma tempestade em Chicago, a equipe de O Conde de Monte Cristo termina o filme em Los Angeles. O astro Francis Buggs gosta do clima e fica por lá, criando o primeiro estúdio californiano. No mesmo ano, The Power of the Sultan seria o primeiro filme todo rodado em Hollywood. Ao longo dos anos, a cidade, assim como a indústria cinematográfica, foi crescendo e revelando novas personalidades, como Charlie Chaplin, que junto com Douglas Fairbanks, Mary Pinkford e D.W. Griffith, fundaram em 5 de fevereiro de 1919 a United Artists. A empresa notabilizou-se como a primeira maior companhia independente da distribuição de filmes e consagrou diversos diretores no cinema mudo. Os lançamentos da United Artists, na era de ouro de Hollywood, incluíram a marca de Zorro e filmes independentes da época como Walt Disney. Assim como Mary Pinkford, outras mulheres estiveram envolvidas nas primeiras produções de Hollywood. Louise Weber é uma delas. Atriz, roteirista, produtora e diretora. É considerada a diretora feminina mais importante da indústria cinematográfica americana. Junto a Griffith, foi a primeira autora do cinema se envolvendo em todos os processos da produção e colocando suas ideias e filosofia em seu trabalho. Estima-se que tenha dirigido por volta de 400 filmes. Hollywood estabeleceu um padrão de referência no cinema mundial, o que não significa que é o melhor ou o único a ser seguido, mas, devido a essa forte influência, há certo desconforto no grande público quando se depara com estéticas diferentes,
com roteiros mais lentos, menos ação e mais complexidade e subjetividade, por exemplo. De toda forma, é inegável a importância simbólica de Hollywood para o cinema mundial. Em primeiro lugar, me chamo Felipe Pitanga, eu sou professor de História do Cinema. Para falar um pouco sobre o nascimento de Hollywood, a gente tem que falar um pouco sobre o nascimento do cinema, porque ele se confunde de certa forma. O que significaria cinema como uma invenção, meio que uma patente industrial? O que seria cinema como arte, o que só viria depois? E o que seria cinema como um produto comercial a ser comercializado? E a gente está falando sobre a industrialização daquela primeira patente. Então, quando ele começa, a gente tem já uma disputa de qual é o perfil que nós vamos seguir de cinema. Por exemplo, se você hoje vai ao cinema, você vai ver metade dos shoppings com Vingadores Guerra Infinita, nada contra, adorei o filme, e você vai ver alguns outros cinemas de arte com cinema francês, cinema italiano, com muito menos público do que aquela massa dá. Isso já se reflete desde a criação do cinema. Por quê? Quando no final do século XIX nós temos parte da França, descobrindo o cinematógrafo, o Louis Bouly e os irmãos Lumière. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Thomas Edison, que já era um grande inventor, já tinha grandes patentes, tinha um mercado, aquele cara já era um mega capitalista com uma indústria nos Estados Unidos inteira de venda das patentes dele, e quando ele consegue patentear o que viria a ser o cinematógrafo, não é bem dele. Ele se apropria de uma enorme gama de sucessão de invenções. O principal deles, que trabalhava para ele e que vai se voltar depois contra ele por causa disso, vai ter uma briga de patentes gigantesca, que nunca vai se resolver. Então os Estados Unidos reflete praticamente o que vai vir a ser o cinema americano. Um cinema de capital, um cinema comercial, industrializado, que a gente já percebe pela briga de patentes que tinha outro fim, outra finalidade dentro daquela descoberta. Isso que vai começando como uma concorrência capital vai se transformando numa indústria aos poucos, conforme vai capitalizando o que se filma a partir de um negócio. O que antes era centrado em Nova York, não só com os homens, mas também com as mulheres, como por exemplo Alice Guy Blaché, que era uma das mães do cinema, na primeira exibição pública comercial dos irmãos Lumière, não só o Méliès estava vendo o filme. A Alice Guy Blaché também estava para outra fabricante de máquinas fotográficas, a Gaumont. Todas elas viraram distribuidoras de cinema até hoje, produtoras que existem, a Pathé, a Lumière, a Gaumont, e ela faz a proposta para o chefe dela: eu quero também que a nossa fábrica de máquinas fotográficas se torne uma indústria de cinema, que a gente possa também ter a patente da câmera de filmar. Nós também teremos o rolo negativo sequencial, e a partir daí ela começa a filmar na França, ganha tanta notoriedade que vai para os Estados Unidos, vai para Nova York, cria um dos primeiros estúdios de Nova York, o Solax, que faz tanto sucesso que o marido, à época dela, vai para Los Angeles criar uma filial, trai ela, rompe com ela e passa a estar em Los Angeles unicamente. Por que isso é importante? Porque alguns dos cineastas daquela época vão percebendo a importância que Los Angeles tinha em termos de facilitar a mão de obra, porque tinha muito mais imigrante na época em Los Angeles do que Nova York, uma mão de obra barata, diversificada, inclusive em relação a figurantes para os filmes, importava para eles que os figurantes na época já tivessem certa, vamos dizer, miscigenação americana de vários imigrantes, porque eles também eram público-alvo para ver o filme. O cinema na época era muito barato. Para se proteger, aí vem o maior diferencial do que Hollywood começa a se tornar o que veio a se tornar: a sindicalização especializada. Então, roteiristas vão se tornar o sindicato de roteiristas, diretores dos diretores, e os estúdios vão se aproveitar disso. Facilita a contratação, ao mesmo tempo que tem o outro lado, eles começam a ter direitos garantidos. Com isso, você acaba finalizando a construção de Hollywood. Você tem os grandes estúdios, a maior parte deles formados por europeus e imigrantes que procuravam uma forma de investimento de capital. De início havia grandes mulheres, como eu disse, Alice Guy Blaché, Louise Weber, que se tornaria a esposa do Griffith. Porém, elas começam a ser retiradas do negócio, porque é onde entra dinheiro, geralmente aqueles que começaram a ir para a indústria que não tinha futuro, lembra? Os Lumière disseram, não tem futuro. Começam a lucrar, perceber que se tem dinheiro. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a crise depois de 29, os Estados Unidos começam a precisar de oportunidades de emprego e vão tirando as mulheres da jogada. Apesar disso, outras formas de minorias permaneceram, como os judeus, por exemplo, que formaram a grande maior parte dos estúdios. Eram geralmente familiares, por isso a maioria tinha Bros no nome, Warner Bros. Por quê? Porque eram irmãos. A Metro-Goldwyn-Mayer eram os irmãos Mayer, a Fox
eram irmãos. Então, geralmente, essas formas familiares de europeus imigrantes, a maior parte deles judeus, formam as grandes empresas, que formam os grandes estúdios, e a partir daí se homogeneiza uma forma de se fazer cinema.